Olá, sejam todos bem-vindos. Começando agora mais um podcast aqui no Estúdio Realize. Você que tem um sonho de ter um podcast para você gravar aulas, dar entrevista, entre em contato pelo WhatsApp e as redes sociais do Estúdio Realize. Tá bom, gente? Vale muito a pena fazer um podcast aqui. Então, vamos para o tema de hoje. Hoje será um tema motivacional, nessa manhã abençoada. Então, vamos lá. Eu recebi aqui uma poesia da Ana Carolina. Ela é uma pessoa maravilhosa. E como o tema hoje é motivacional, ela transformou a sua dor em poesia. E eu quero aqui ler para vocês. Forte é todo aquele que, mesmo com 1000 motivos para desistir, encontra forças para sorrir e prosseguir. Forte é todo aquele que, apesar dos problemas, encontra solução para ter foco e determinação. Forte é todo aquele que, apesar das suas dores e traumas, continua encontrando motivação. Você é forte, forte por não desistir. Mesmo não suportando mais, ainda continua aqui. Sua vida importa. Você não está sozinho. Você é luz em meio à escuridão. Encontre seu caminho e brilhe. E como a gente está nesse mês especial de setembro, vamos falar hoje sobre motivação. E o que mais me motiva é ter fé e acreditar nos meus sonhos, acreditar nos meus projetos e saber que a gente nunca está sozinho, que Deus sempre nos abençoa, nos acompanha. E nunca pensar em desistir, porque desistir dá o mesmo trabalho de continuar. Então, assim, se você acredita nos seus sonhos e tem fé, você vai continuar, você vai seguir seu caminho e você vai ser feliz. E muita gente fala, poxa, é frescura, porque a gente sabe que hoje em dia o problema emocional, a ansiedade, não escolhe rico ou pobre. A gente vê aí a história, né, do Wesley Safadão, aquele cantor, você vê, ele é muito famoso, ele tá sofrendo ansiedade e tal, poxa, e você vê que não tem rico ou pobre. E o que a gente deve fazer? É colocar nossa dor, talvez numa poesia, numa música, fazer algo que você gosta e não se ferir, não se machucar. E foco nos seus objetivos. Ter disciplina, fazer o que tiver que ser feito, motivado ou não, porque por mais que a gente fala sobre a palavra motivação, não é sempre que a gente vai ter motivado para fazer alguma coisa. Muitas das vezes você vai ter que fazer o que deve ser feito e nem sempre você está motivado. Por exemplo, às vezes eu acordo de manhã, eu tenho que malhar. E nem sempre eu estou animada para ir para a academia. E eu sei que eu tenho que me exercitar, mas eu não acordo animada todos os dias. E a gente tem que pegar aí, porque a gente tem que ter disciplina. Estudar, a gente sabe que se a gente estudar, a gente vai ter um futuro melhor. Só que para isso a gente precisa ter disciplina. A disciplina faz com que a gente consiga fazer as coisas, independente de você estar motivado ou não. O que leva muitas pessoas a sofrerem com ansiedade, com medo e até mesmo em relação às mudanças, são o julgamento. As pessoas julgam o tempo todo, sem nenhum fundamento, e você tem que desenvolver o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele ajuda você a se prevenir do julgamento. Como assim? Quando você é julgado e as pessoas falam mal de você, você acaba se importando muito com aquilo. A gente vê pessoas sofrendo julgamentos simples ali, e a pessoa se ofende. Mas por que ela se ofende? Porque ela não tem esse autoconhecimento. Porque se eu me conheço, ninguém vai me ofender, né? E muitas das vezes as pessoas te julgam para te colocar ali abaixo delas. Elas não julgam você, por exemplo, para te fazer se sentir melhor. Ela quer fazer você se sentir pior do que ela, porque ela não está se sentindo bem. Talvez ela quer reproduzir aquilo em você. E quando a gente se conhece, a gente consegue bloquear isso, tá bom? E ter controle emocional. Porque quando alguém te julga, você fala,
mas você tá com esse problema e tal, é frescura. Ah, mas isso que você faz não é certo. E as pessoas julgam o tempo todo, sem saber o motivo do que você faz, do que, né? Elas não sabem as suas dores. E elas têm as dores delas também, os bloqueios. E a pessoa que é bloqueada, ela quer bloquear as outras pessoas. E a gente se preocupa muito o tempo todo com a aprovação das pessoas, em tentar agradar. E quantas das vezes a gente, vou agradar os outros e esquece de si mesmo. Você faz as coisas em prol dos outros. Por exemplo, eu vou sair, vou colocar tal roupa porque isso agrada as outras pessoas, não a mim, né? Claro que em tudo que a gente vai fazer a gente tem um bom senso, mas assim, você tem que ser você mesmo, não querer só agradar as outras pessoas. E isso é muito importante. E não se preocupar tanto com a aprovação dos outros. Quando você é você mesmo, você passa uma imagem de uma pessoa boa. Ali você não precisa querer ser alguém que você não é. E isso é muito importante. Os resultados, eles falam por você. A gente tem que aprender a lidar com o julgamento das pessoas. E ter gratidão. Porque a gratidão, quando você tem esse dom da gratidão, você agradece por pequenas coisas, pequenas conquistas. Eu sempre fui grata a qualquer coisa assim que aconteceu na minha vida, de bom. Até os obstáculos ruins, porque os obstáculos, eles vêm para nos fortalecer. Eles servem de combustível e não para nos derrubar. Que as nossas escolhas, ela tem consequências. Por exemplo, hoje eu tenho meu podcast. Eu tenho uma consequência disso. Tudo que eu ensino aqui, eu quero gerar algum valor, por mais simples que seja. Eu quero gerar um valor e trazer conhecimento para vocês. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é: uma árvore não cresce e dá frutos para alimentar a si mesma, mas sim para alimentar os outros seres, que ainda falando de conhecimento, uma árvore, ela gera os seus frutos para alimentar outros seres. O conhecimento é um fruto que você está gerando para você alimentar as outras pessoas, compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas e não guardar só para si mesmo. Porque quando a gente guarda para nós mesmos, a gente deixa de estar gerando algum valor. Aquela pessoa poderia, melhorar a vida dela através daquele conhecimento que você passou. Por exemplo, às vezes você não sabe realizar alguma coisa, você vai lá no YouTube e procura um vídeo lá, quero aprender tal coisa tal. Aí você coloca lá. Lá aparece ensinando. Esses dias aconteceu uma história muito interessante comigo, que eu fiquei desesperada. Eu tinha acabado de comprar meu notebook e ele desligou assim do nada. Ele bugou, sabe? Ali, coisas tão simples, eu falei, vou pesquisar na internet, porque eu precisava de usar ele naquele momento ali. Falei, vou pesquisar. Ele deu um bug. Gente, era só apertar uma teclinha lá, era coisa tão boba. Aí eu falei, vou seguir essa dica. Aí eu fiz. Claro que a gente não vai seguir todas as dicas do YouTube, tem coisa que, né? Mas tem coisa que ajuda bastante. Eu fui seguir essa dica, meu notebook voltou a funcionar. Então, assim, muitas das vezes é um conhecimento que aquela pessoa passou ali e aquilo gerou algum valor, porque eu fui lá, aprendi e ali acabou meu desespero. Eu consegui ajeitar meu notebook. Gente, os patrocinados, eu vou falar um pouquinho também dos patrocinados, que temos a Dayana Rodrigues, que faz extensão de cílios, para quem quer ficar linda, maravilhosa. Eu não posso esquecer dos patrocinados, gente. E temos a Jéssica Castro também, fotografia. Ela faz lindas fotos maravilhosas. Você que precisa fazer fotos profissionais para casamento, pode entrar em contato, tá bom, gente? Vai passar a logo dela aqui com o contato dela. Jéssica Castro. Eu fiz uma foto com ela, foi até que no estúdio, quando eu fui entrevistá-la, que ela fez do celular. E ficou maravilhosa. Ficou assim, parecia que era aquela foto mesmo da câmera. Você vê que, né, quem sabe faz ao vivo.
Uma coisa que não devemos ser é egoístas e querer tudo para si. Compartilhe histórias de motivação, conhecimento e inspire outras pessoas. Porque, assim, a gente tem que usar a nossa história para motivar as outras pessoas. Porque pensa o seguinte, se você desistir de você, da sua história, olha quantas vidas você poderia salvar através disso, dessa história sua. E você desistiu, né? E quantas vezes também eu já vi história de pessoas que me motivaram hoje a estar aqui. E se essas pessoas que me motivaram hoje a estar aqui, elas tivessem desistido, né? Então pensa, a nossa vida ela importa muito. A gente não pode desistir da nossa vida. A nossa maior riqueza é acordar de manhã e olhar a luz do dia, né? E poder. Isso é muito lindo, você poder acordar, ter aquele privilégio. Nossa, acordei, tem que ser grato, ter o dom da gratidão o tempo todo, por mais simples que seja. Ser grato, por exemplo, no dia de hoje, estou sendo muito grata de estar aqui e poder passar o pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. Isso para mim é uma gratidão. Isso para mim é algo de valor, sabe? Que o dinheiro, ele compra tudo que você precisar, mas ele não traz a vida de volta. O dinheiro, ele te conforta, né? Te dá uma vida de conforto, mas você vê que, né? Tem muitos ricos aí, bilionários, que faleceram de câncer, de diversos problemas. E então, o que nos leva a pensar é que a vida é um privilégio muito grande. A gente tem que valorizar cada minuto, cada momento. E cada momento que você olha para o lado, você perde seu tempo. Você tem que focar em você. Tudo bem que você usa, né, as histórias para se inspirar, mas você tem que focar em você, acreditar em você, valorizar a sua vida, saber que tem que trabalhar todos os dias. E nem sempre a gente trabalha naquilo que a gente quer. Eu sei que é difícil, às vezes, se você está num trabalho difícil, aí você vai para o seu serviço, você está chateado. Mas, assim, às vezes a gente trabalha naquilo que a gente não quer, para um dia a gente poder trabalhar naquilo que a gente quer. Isso é muito importante, para poder realizar sonhos. Eu, por exemplo, todo o dinheiro que eu sempre ganhei já na minha vida, desde, né, quando eu coloquei essa autorresponsabilidade, porque até então já teve fases, né, que eu gastei com bobeira, mas assim, desde quando eu coloquei a consciência que eu tenho que investir no meu sonho, eu sempre usei o meu dinheiro para poder estudar algo que eu gosto, igual eu criei assim, a ideia do podcast é algo que eu gosto, que vai me trazer alguma coisa, algum valor. E é isso, você não pode pensar só em bobeira, sabe? Achar que, eu sei, a vida tá difícil, mas a gente tem que ter a consciência que a gente vai conseguir, por mais difícil que seja. A gente tem que aprender a se conhecer cada vez mais, porque assim, quem já passou por muitos momentos assim de julgamento, igual eu, né, como eu contei que eu saí da CLT e as pessoas me julgavam muito, sempre me julgaram, né? E depois que eu passei a me conhecer melhor e saber exatamente o que eu quero, isso foi perdendo a força. Hoje, quando alguém fala algo que aquilo antes me incomodava, hoje já não me incomoda mais. Porque sempre foi assim muito difícil lidar com julgamento. Mas a gente vai aprendendo, focando naquilo que a gente quer. E se for para desistir, que seja desistir de ser fracassado, né? Isso é importante a gente lembrar sempre. E buscar sempre força. Sempre força. E Deus é a força hoje para mim, porque o que me levou a ter essa motivação de continuar, de não desistir da minha vida, de ter esse podcast hoje, poder trazer pessoas maravilhosas aqui. Todas as vezes que eu trouxe pessoas aqui,
Isso me renovou muito, porque cada pessoa que eu trouxe aqui me trouxe algo assim renovador, algo que transformou minha vida. Eu aprendi, é, e a gente aprende com as histórias das outras pessoas. E nunca se esqueça de ser você mesmo. Quando você imita as outras pessoas, você está deixando de viver você, sua história. Tem um caso que já aconteceu, que eu vi, que eu presencio muitas vezes, né? Já fui uma palestra onde a pessoa pregou a palestra inteira imitando outra pessoa, sabe? Outro palestrante, vamos dizer assim. Gente, para que isso? Isso não passa emoção. O que passa emoção é você contar a sua história. Porque o outro, ele contou a história dele, são fatos que aconteceram com ele. Então, não adianta você pegar o fato que aconteceu com o outro para si e achar que você quer motivar as outras pessoas com um fato da outra pessoa. Você tem que contar a sua história de transformação que vai transformar as outras vidas. E não é você pegar e imitar alguém. Não adianta eu chegar aqui no podcast e imitar o podcast da fulana de tal, né? Podcast tem muitos por aí. E a gente tem que pensar sempre em poder passar a nossa mensagem da história que a gente já viveu, de algo assim transformador que aconteceu na minha vida, eu poder passar para vocês. E tem uma coisa assim que me motiva muito, falar sobre a metamorfose da borboleta, que até minha amiga Carol da poesia, ela gosta muito desse, né, da borboleta, né, desse processo. E assim, ele funciona o seguinte, que antes era lagarta e o processo é doloroso, né, e se transforma em uma borboleta. E depois voa, aquela linda borboleta. Então, assim, na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente tem as fases ruins para se fortalecer, para aprender a virar uma borboleta, porque é fases. A gente, na nossa vida, temos as fases. Por exemplo, eu nasci, aí eu cresci, né, até uma certa idade, cheguei na adolescência, né, depois na fase adulta, aí tem a velhice. Então, assim, a nossa vida é de fases. Se você vê, a natureza é de fases, a natureza é de estações. E por que a gente também não tem essas estações? A gente tem. Às vezes frio, às vezes quente. E assim, é assim que funciona. Às vezes floresce, às vezes cai as folhas, se renova novamente, as árvores, né? Então a gente vê que a natureza é muito interessante e a gente faz parte da natureza. Apesar que agora a gente vive um momento muito difícil, onde acontece o desmatamento, acontece a poluição, e isso estraga muito a natureza, mas assim, o que a gente tem que pensar é valorizar o que Deus nos deu, que é a natureza, é valorizar a nossa vida, que a vida é importante. E o que eu quero dizer para você é que a sua vida importa. Bom, gente, vou falar mais um pouquinho, que eu quero convidar vocês novamente, quem quiser ter um podcast para poder talvez gravar um curso, para você falar um pouquinho, né, sobre você, da sua história, trazer convidados. É seu, o podcast você tem que fazer ali o que você gosta, né? Então, assim, entre em contato, aqui no Estúdio Realize você consegue os melhores descontos, os melhores preços. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço a presença de todos. Foi muito emocionante esse podcast para mim, porque, assim, desde o começo, sabe? Foi tudo, assim, muito maravilhoso e, ao mesmo tempo, é novo, algo novo, assim, para mim, sabe? Foi uma conquista incrível e eu quero muito agradecer a Deus, agradecer a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui e poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.